Este é o Logística Plus, a plataforma de conteúdo da Plus Cargo. Hoje vamos falar sobre as oportunidades dos negócios com o México, um dos principais parceiros comerciais do Brasil. As exportações brasileiras para o México cresceram 140% em 10 anos e o país representa um mercado estratégico para quem quer expandir as suas operações para fora do Brasil. Para entender melhor como acessar esse mercado, nós vamos conversar com os nossos especialistas, o Maurício Vaz, o Marcelo Sarans e a Viviane Campos. Bem-vindos, pessoal. Boa tarde mais uma vez a todos. Boa tarde, tudo bom, pessoal? Vamos começar? Como é que vocês descrevem a relação comercial entre Brasil e México? O que mudou nos últimos anos? Como é que vocês enxergam esse atual cenário econômico do México e o impacto disso no comércio exterior? Bom, a relação entre os dois países sempre foi uma relação muito interessante, porque somos os países latinos, talvez os principais países, não querendo ser arrogante, né? E também tem uma coisa muito interessante, que tanto no Brasil quanto no México nós possuímos sistemas semelhantes de aduana, né? O diferencial é o acesso que o México tem nos Estados Unidos, que o Brasil anda aí em bons caminhos, mas ainda não da mesma forma, né? Recentemente a gente recebeu boas notícias aí do governo sobre acordos bilaterais como esse, e então eu entendo que a gente tem muito a colaborar e aprender com eles. Eu queria complementar, né? Eu acho que as relações comerciais entre Brasil e México, elas atingiram em 2023 um patamar histórico elevado, né? Então, hoje o comércio entre os dois países está na casa aí de 14 bilhões de dólares. E isso é um número superior ao recorde anterior, que era do ano de 2022, 14% acima. Então, o México hoje ele se configura como o quinto principal destino, né, das exportações brasileiras nesse ano de 2023. Né? 2024 a gente ainda não tem os números finalizados. Então, o relacionamento comercial com o México, obviamente, que desde 2002, quando se assinou o acordo de cooperação, principalmente no mercado automotivo, né, ele vem crescendo a taxas muito grandes. Então, de 2009 a 2023, o crescimento do comércio internacional entre Brasil e México, ele cresceu na casa de 340%, para se ter uma ideia. Né? Então, a gente tem um trade, uma oportunidade gigantesca, obviamente que tem um foco grande no segmento automotivo, mas você tem um mercado aí muito grande por outras questões também que o México oferece. E uma delas, obviamente, que entrou muito em pauta na pós-pandemia, né, é que o México ele se desenvolveu muito no que o pessoal chama do nearshoring para empresas norte-americanas. Então, uma porta de entrada e um ponto de fornecimento de materiais e matérias-primas também para os Estados Unidos, quando você teve uma ruptura grande na logística internacional, né? O que só aumenta as oportunidades aí comerciais entre Brasil e México. Legal. São duas potências econômicas que estão no mesmo bloco, as Américas aqui, e sem dúvida nenhuma, acredito que vamos falar mais adiante, são mercados extremamente promissores também para Plus Cargo aqui também, né? E assim, já usando um pouco dessa resposta final do Maurício, dessa última informação, quais são os setores mais promissores para as empresas brasileiras exportarem para o México, na opinião de vocês? Bom, pessoal, eu vou começar me dando a minha opinião aqui, né, na parte ali do marítimo. O Brasil, ele exporta uma gama muito vasta de mercadorias, além de commodities, né, para o México. Quando a gente tira papel, essa parte de carne congelada, a gente vê portos como Altamira e Veracruz sendo muito utilizados. E olhando para cargas containerizadas mesmo, né, há um destaque, né, principalmente em 2024, para o que é madeira, tecidos, cargas químicas, aí vem cutelaria, granitos, maquinários. Então, há setores que tendem como este a crescer. O automotivo, né, sempre foi, por conta da força do México com os Estados Unidos, também é um setor que o Maurício também já havia citado, que realmente é o setor que a gente presta muita atenção.
Sim, sem dúvidas. E a região de Monterrey, por exemplo, que fica mais ao norte do México, quase fronteira com os Estados Unidos, é um polo de produção automotiva muito grande, né, e Exato. histórico. Então, sem dúvida, acaba sendo dos setores industriais mais interessantes quando a gente fala de México, né? E seguindo um pouco nessa linha, pessoal, o México ele é visto como um ponto estratégico para acessar o mercado dos Estados Unidos, como vocês responderam aí agora há pouco. Que oportunidades vocês enxergam nessa conexão? Sim, eu acho que hoje, né, você tem no México, o México é um dos maiores promotores, vamos dizer assim, do que se chamou de nearshoring aqui no lado das Américas. Então, o México ele se posicionou como um ponto de entrada para o mercado americano, inclusive de uma maneira muito forte. E isso tem impulsionado muitas parcerias comerciais de países no mundo com o México e, obviamente, aumentando o volume de negócio e de comércio entre esses países. Para a gente ter uma ideia de números, né, o principal parceiro hoje do México, também em função do México se posicionar como um país porta de entrada para os Estados Unidos, é a China, né, que tem 42% de todo o comércio internacional do México, 42% é com a China e 19%, quase 20% com os Estados Unidos. E o Brasil já configura ali na sétima posição. A gente tem uma posição interessante, né, mas tem muito mercado ainda para a gente desenvolver, até com base nos acordos comerciais bilaterais que o Brasil já assinou com o México há algum tempo. Legal, Maurício, bem rica a sua informação. E aí a gente vai para a questão logística, né, que é o cerne principal da questão da Plus Cargo aqui. O transporte marítimo, ele é essencial para o comércio entre esses dois países. Eu imagino que a maior parte do volume que é movimentado entre Brasil e México na ida e na volta seja pelo modal marítimo, né? Como é que os serviços FCL e LCL podem ajudar as empresas brasileiras a se conectar com o México? Bom, o serviço marítimo ele é muito, mas muito utilizado, né? Tanto no LCL como no FCL. No LCL, nós, como Plus Cargo, podemos oferecer o serviço de carga consolidada, ou seja, para aqueles clientes com volumes menores de carga, onde oferecemos saídas regulares, semanais e com frete mais competitivo quando comparado a um FCL. O nosso LCL ele sai de Santos para Veracruz e podemos oferecer o serviço de DTA também, né? Trazendo cargas do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Rio de Janeiro, Minas Gerais, até Santos. E também linkado com o LCL, tanto a parte interna no Brasil como a parte externa no México, nós podemos também oferecer os serviços adicionais da logística dentro do México, né? Como inland, desembaraço, enfim. E no FCL, podemos também, como Plus Cargo, oferecer o serviço desde qualquer porto brasileiro, para os principais portos no México, dentre eles Altamira, Manzanillo, Veracruz. Então, vale a pena muito olhar o serviço hoje para o marítimo. Além de ter uma rota direta com serviços semanais, há uma competitividade em frete também, além de várias outras gamas de serviço. Legal, e é importante a gente pontuar também, né, Viviane, que o México é um país grande e tem, assim, por exemplo, como a Colômbia, né, tem portos para saídas tanto para o Atlântico, ali para o Golfo do México, como saídas para o Pacífico, né? Então vai muito também da necessidade do cliente. O importante é entender a necessidade, às vezes as conexões para os portos do Pacífico saindo do Brasil são conexões que têm menos competitividade, talvez em relação a custos, e às vezes, como você falou e falou muito bem, a questão interna no México, essa verificação de mandar por um porto do Golfo do México e depois puxar para dentro ali, para alguma cidade mais próxima da costa do Pacífico, pode ser uma boa solução também a ser buscada, né? Bacana. O marítimo é importante, mas o aéreo também. E aí eu queria colocar o Marcelo nessa conversa. Marcelo, com relação ao transporte aéreo, como a conectividade aérea entre Brasil e México pode beneficiar as operações logísticas, na sua opinião? Não, como meus colegas disseram, realmente é um mercado de volumes, né, expressivos, a Vivi falou no começo aí, porém o aéreo ele entra como uma ferramenta muito importante no mercado de reposição de peças. Você tem, por exemplo, a linha agrícola, que o México ainda também
é um país interessante nesse setor, e você sabe que uma máquina não pode ficar parada, esse tipo de coisa, e o aéreo faria mais sentido na questão do tempo. Além da tecnologia, né? Quando você fala de tecnologia, muitas vezes o valor agregado ao produto e a sensibilidade ao produto faz sentido você olhar para esse mercado. Hoje, fazendo um gancho com a informação do começo, a gente não só tem soluções diretas, acessíveis aí para o México, mas também a sinergia com os Estados Unidos faz com que a gente tenha muitas formas de fazer para tentar chegar no preço adequado também. Legal, Marcelo. Obrigado aí pela sua contribuição. Vamos lá, pessoal. Quais são os maiores desafios logísticos ao trabalhar com o México? A gente já falou alguns aí nas respostas anteriores, mas considerando a sua infraestrutura, a sua geografia, quais são esses desafios e como é que vocês propõem superá-los? O México hoje, ele está, vamos dizer, se você pensar na logística internacional, o México, né, o México ele tem uma vantagem muito grande, como já foi falado, ele tem portos nas duas costas, ou seja, ele está tanto para a logística do sistema Atlântico quanto para a logística internacional do sistema Pacífico, e obviamente isso dá uma proximidade para os maiores mercados, e obviamente pela posição que ele está de ser um país fronteira com os Estados Unidos, obviamente um grande mercado consumidor. Então você tem uma proximidade logística quase que natural com a Ásia, com a China, né? O México faz parte do sistema dos navios transpacíficos, então tem uma capacidade muito grande, né? Tem um incentivo de capacidade muito grande, obviamente puxado pelo sistema americano, né? E ele também está dentro do sistema Atlântico. Esse sim, eu acho que tem um pouco mais de desafio, porque se você olhar os sistemas que você tem em logística internacional no marítimo para essa costa do Atlântico, do México, você está dentro do sistema do Golfo dos Estados Unidos, que não são portos tão desenvolvidos quanto o sistema Pacífico, né? Então você tem navios menores, uma capacidade um pouco menor, e obviamente países dentro desse sistema Atlântico que têm limitações logísticas grandes, né, em termos portuários. Então sofre-se um pouco mais com a logística do Atlântico, né, que está do nosso lado aqui do Brasil também. Então a gente acaba tendo aí desafios a vencer, que tanto o nosso time aqui no Brasil, da Plus Cargo Brasil, quanto o nosso time dos escritórios próprios da Plus Cargo México já estão acostumados a lidar. E a gente pode prover soluções também para minimizar esses gargalos logísticos. Então, eu acho que o México tem posição interessante, logística, talvez única no mundo, porém você tem algumas restrições dependendo de qual das costas você vai trabalhar, lá no México, tanto a costa do Pacífico ou a costa do Atlântico. Então, acho que esse é o principal desafio a se vencer, né? A gente está do lado do sistema que tem um pouco mais de restrições em termos de operação e logística. Ótimo, Maurício. Obrigado aí pela contribuição, né? Bom, e os incentivos fiscais no México, pessoal, tem algum relevante para as empresas e o que elas devem saber a respeito desses incentivos? Sim, os incentivos, os acordos comerciais que foram feitos com o México foram muito interessantes. São um dos principais acordos comerciais que o Brasil tem hoje com países no mundo, é o do México. São 3 acordos, né? E eu vou citar 2 principais. O primeiro é um acordo que foi assinado por uma redução de tarifas aí para uma série de itens, aproximadamente 800 itens, que impulsionou bastante o mercado. E na sequência é um acordo de livre comércio para o setor automotivo, tanto veículos como autopeças. Né, e veículos compreende não só automóveis, mas caminhões e máquinas agrícolas, como o nosso colega Marcelo mencionou, que existe um trânsito interessante. Esses 2 acordos, que foram assinados em 2002, eles criaram um ambiente de negócio muito forte entre Brasil e México e que segue até hoje, né? Então, isso gerou um crescimento muito grande na corrente, no fluxo de comércio entre esses 2 países e deu acesso ao Brasil, como a gente já falou, a produção mexicana que atende ao mercado americano. Então, de uma certa forma, a gente está tendo um acesso indireto a esse mercado americano. Fantástico, Maurício. Super atrativo para quem está buscando mercados para colocar e posicionar seus produtos. O mercado mexicano me parece bem atrativo mesmo. E, assim, vamos falar um pouquinho sobre estrutura agora, né? Como é que a Plus Cargo oferece um serviço mais competitivo com as suas parcerias lá no México? Por termos uma estrutura própria no México, então a gente vai falar de Plus Cargo para Plus Cargo, tenho certeza que esse é o nosso maior diferencial, porque a gente pode oferecer o serviço de ponta a ponta para os nossos clientes, além de preço competitivo, através de convênios com as principais companhias marítimas, além, claro, de companhias aéreas, muito bem feito pelo Marcelo.
Então, contamos com os profissionais de ambos os países especializados em cada modal. Isso é muito importante a gente frisar. Então, ter essa estrutura plus cargo aqui no Brasil e no México é um grande diferencial para sermos competitivos de uma maneira geral em todo o processo logístico. Ótimo, Viviane, muito bacana. E é importante só a gente reforçar o que você comentou e informar para a nossa audiência que a Plus Cargo, além de estar presente em 10 escritórios aqui no Brasil, possui 5 escritórios no México, posicionado não só na capital federal, nos principais portos, mas também em cidades estratégicas como Guadalajara e Monterrey. Nós temos funcionários locais ali que conhecem as particularidades de cada mercado. Como eu falei, o México é um país grande, assim como o Brasil, geograficamente, e você ter pessoas locais entendendo as demandas locais, isso facilita muito e encurta bastante os caminhos. E também, em adicional, a Plus Cargo México ela não se limita apenas a vender o serviço de freight forwarding. É uma novidade que surgiu no ano passado, no início do ano passado, é que a Plus Cargo México passa a oferecer o serviço de armazenagem geral e distribuição de mercadoria através da cidade do México, com estrutura própria, né? O que é muito bacana também para quem está buscando uma solução de logística integrada. Gente, que conselhos vocês dariam para as empresas brasileiras que querem explorar o mercado mexicano com sucesso? O que elas devem observar, especialmente em termos culturais e regulatórios? O primeiro passo é procurar um especialista que consiga direcionar todas as facilidades, os benefícios, acordos que o Maurício explicou aqui de uma maneira muito ainda ampla, né? E também prestar atenção, volto a falar o que eu falei no começo, são países, Brasil e México são países que têm um sistema de aduana muito parecido. Então, nós sabemos que a aduana é um assunto importante no Brasil. Então, você contar com a experiência da Plus Cargo, tanto no Brasil quanto no México, é muito importante para que você tenha uma operação de sucesso. Eu gostaria de falar mais da nossa expertise local, né? Eu acho que buscar um provedor que tenha a estrutura nos dois países, eu acho que é fundamental para quem está iniciando. Obviamente que a gente tem uma fonte viva de informações, que é o nosso time no México. A gente tem mais de um escritório no México, então vale ressaltar que a gente consegue buscar informações de micro-regiões até no México, e a gente sabe que o México tem muitas diferenças culturais internas também, e de logística e de estrutura também, né? Então, eu acho que o conhecimento, a busca do conhecimento, das informações para um sucesso em uma negociação com o México, faz com que as empresas, como exportadores aqui do Brasil ou importadores, tenham suporte de um grupo como o nosso, onde a gente conta com essa fonte de informação viva e diária e online dos nossos escritórios no México. Fantástico, Maurício. Obrigado, Maurício. Obrigado, Marcelo, tá? E agora, olhando para o futuro, quais são as perspectivas para o comércio e a logística entre Brasil e México? Quais oportunidades as empresas devem ficar mais atentas nesse momento, olhando para o futuro? Bom, eu vou também pedir, né, a opinião também dos meus colegas, mas no meu ponto de vista, mesmo com dos desafios que a gente enfrenta de governo, econômico, social, que a gente sabe que tanto o Brasil como o México têm, eu acredito que as perspectivas são muito boas, inclusive por conta desses acordos, por conta também da nossa estrutura, mas há necessidade, dentro dessas perspectivas boas, de uma análise constante de variação cambial, de preços. Isso tudo deve estar no radar dos exportadores para que eles aproveitem as oportunidades no momento certo. Seria um pouco isso. Não sei se meus colegas querem aí complementar. Eu acho que o mundo está mudando bastante, né? A gente tem várias situações aí que não cabe aqui dizer, mas situações muito diferentes, né, que estão acontecendo no mundo, e portas estão se fechando e portas estão se abrindo. A questão cambial, a Vivi falou muito bem, mas além disso, alguns acordos do México estão mudando, isso faz com que eles olhem para outros países e aí entram as oportunidades. Eu complementaria assim, acho que no âmbito dos acordos comerciais existem muitas oportunidades, né? Isso deve, obviamente, continuar impulsionando. A gente vê que existe um crescimento recorrente, ano após ano, da corrente de comércio, então isso abre muita oportunidade. E eu cito também, assim, o México tem um papel
de destaque como investidor aqui no Brasil. Existem muito investimento de grandes grupos mexicanos aqui no Brasil. E isso cria, obviamente, um ambiente muito estável de negócios. Então, a busca por investimento, tanto em grupos mexicanos no Brasil e vice-versa, né, grupos brasileiros no México, ela tende a ser crescente também. Não só pela cultura, não só pela proximidade, relativa proximidade, mas pelo ambiente de negócios que é muito bem sedimentado desde o final do século passado, aí, com a mudança aí do nível dos acordos comerciais. Eu acho que isso tende a ser uma crescente. Eu acho que estar nas duas pontas, no nosso caso, nos coloca numa posição de vantagem, né, dentro desse ambiente aí de crescimento e que pode trazer muitas soluções para empresas que estão buscando novos negócios no México ou vice-versa, empresas mexicanas buscando negócios aqui no Brasil. Então, essa parte logística e a nossa inserção dentro da cadeia de suprimento dessas empresas abre um caminho interessante para quem quiser saber um pouco mais desse mercado. Muito legal, gente. Foi, como sempre, um excelente papo, muita informação para a nossa audiência, né? E eu queria agradecer você, Maurício, Marcelo, Viviane, por compartilhar as suas visões e seus insights. Eu agradeço a oportunidade, pessoal que acompanha a gente, e é clichê dizer, mas estamos todos à disposição. Agradeço também aí a oportunidade. Eu agradeço a oportunidade, agradeço para quem está ouvindo e não deixe de nos procurar. As soluções estão aqui. Bacana. Agora que passamos pelos principais pontos do assunto, queremos saber de você, nosso ouvinte. Ficou alguma dúvida? Quer saber mais? Entre em contato comigo e com a equipe da Plus Cargo para te ajudar. Lembre-se, a Plus Cargo está com você onde quer que você precise. Siga-nos no LinkedIn, no YouTube, Instagram e Spotify para mais conteúdos. Muito obrigado e até a próxima.